Olá, amados irmãos e irmãs, hoje dia 23 de setembro. A igreja nos convida nesta quinta-feira a celebrar a memória de São Padre Pio de Pietrelcina. O São Padre Pio que nós conhecemos nos dias atuais, tão querido e tão amado por tantos. O frade capuchinho que procura dedicar a sua vida ao sacerdócio, ao atendimento das confissões, à celebração da Santa Missa. Peçamos ao Deus da vida que, a exemplo deste grande homem, tenhamos um amor tão profundo e fecundo que nos permita nos unir a Cristo de tal modo que não sejamos nós que vivamos, como diz São Paulo, mas Cristo que vive em nós. Iniciemos este momento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São Lucas capítulo 9, versículos de 7 a 9. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o tetrarca Herodes ouviu falar de tudo o que estava acontecendo e ficou perplexo, porque alguns diziam que João Batista tinha ressuscitado dos mortos. Outros diziam que Elias tinha aparecido. Outros ainda que um dos antigos profetas tinha ressuscitado. Então Herodes disse: Eu mandei degolar João. Quem é esse homem sobre quem ouço falar essas coisas? E procurava ver Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ouçamos brevemente o relato da memória de hoje. Francisco Forgione, o Padre Pio, nasceu na Itália em 1887 e lá faleceu em 1968. Herdeiro espiritual de São Francisco de Assis, foi o primeiro presbítero a ter impressos no corpo os estigmas da crucificação. Dedicou-se à evangelização e aos cuidados dos enfermos, em favor dos quais alcançou curas corporais e renovação espiritual. Celebrando a sua memória, peçamos ao Senhor a cura das nossas enfermidades. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, dá sequência àquilo que ouvíamos no dia de ontem. Os 6 primeiros versículos do capítulo 9 do Evangelho de São Lucas, aonde Jesus faz o discurso ou as orientações, melhor dizendo, do âmbito missionário para os seus discípulos. Ele que concede poder e autoridade contra os demônios e para curar os enfermos. É importante lembrarmos, a autoridade e o poder aqui conferidos são partilhados de Jesus para com os apóstolos, para com os discípulos, e este poder e autoridade se revela verdadeiramente como característica de serviço. A autoridade do discípulo é servir aos irmãos com amor. E foi isto que aconteceu na vida de São Padre Pio. Olhando para o Evangelho no dia de hoje, nós ouvíamos então 2 versículos praticamente, 2 e 3 versículos, versículos 7, 8 e 9, aonde há um burburinho de quem seria Jesus por parte do tetrarca Herodes. Ele que ouviu falar que João Batista havia ressuscitado dos mortos, né? É importante lembrarmos como João Batista é decapitado. Então, logo, ele se sente desta forma. Como é possível
ele ter ressuscitado dos mortos. No entanto, outros boatos, outras impressões, outras compreensões também foram surgindo. Outros dizeres, alguns diziam que Jesus era Elias, outros que era algum dos antigos profetas que havia ressuscitado. Hoje chama a atenção de modo particular para a conclusão do versículo 9. Herodes disse: eu mandei degolar João. Quem é esse homem sobre quem ouço falar essas coisas? E por fim, termina-se dizendo por parte de Herodes: e procurava ver Jesus. Com toda certeza, Herodes procurava conhecer Jesus, não com bons olhos, não com o intuito de mudança, de conversão. No entanto, esta mesma palavra de São Lucas deve refletir sobre a nossa vida. Devemos procurar ver Jesus. É ver o Senhor. O escritor da carta aos Hebreus, ele diz claramente que precisamos ter os olhos fixos em Jesus. Assim foi São Padre Pio. Ele não só procurou ver quem era Jesus, ele procurou estar com Jesus, ele procurou amar Jesus, ele procurou testemunhar quem é Jesus Cristo, de tal modo unido que carrega em seu corpo, primeiro o sacerdote, que carrega em seu corpo os estigmas, as marcas do crucificado. Tamanha é a união de amor de São Padre Pio a Jesus Cristo. Amados irmãos e irmãs, nos deixa, os olhos ficam brilhando, poderíamos assim dizer, quando nos deparamos com a vida de São Padre Pio e percebemos os inúmeros prodígios e sinais que Deus realiza pela vida deste homem. Contudo, nós precisamos olhar além destes sinais. Nós não podemos amar o sinal, mas o Deus dos sinais. O Deus vivo e verdadeiro que realiza o extraordinário na vida das pessoas. E realizou o extraordinário na vida de São Padre Pio. Qual a diferença deste santo e de todos os santos? Eles conseguiram, como ninguém, amar de volta Jesus. Peçamos, portanto, pela intercessão de São Padre Pio, esta mesma graça. São Padre Pio, que é conhecido por um exímio confessor, por alguém que tinha um amor absoluto pela Santíssima Missa, por alguém que tinha uma devoção profunda pelos anjos da guarda, pelas almas do purgatório, e que tinha uma luta constante contra o próprio demônio. Peçamos, portanto, a graça de Deus, que possamos ser firmes contra as tentações, para melhor amá-lo e servi-lo em nossos irmãos e irmãs. São Padre Pio de Pietrelcina, rogai por nós. Te convido no dia de hoje a dedicar um tempinho, procure no YouTube o filme de São Padre Pio. É um filme, talvez vão dizer, extenso, mas vale a vida cada instante, cada segundo deste filme. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.